Bom, algo que, além da alegria que se deve ter em um recolhimento, algo que se faz importante é refletir também no nosso interior. Infelizmente, uma prática que nós esquecemos e por vezes não fazemos bem é a confissão, porque fazemos de modo apressado. A gente coloca tudo no nível segundo botão corriqueiro, e aí a gente quer agir, fazer e esquece o que é a confissão, esquece como se fazer a confissão, esquece como tomar parte naquilo que é próprio. Às vezes esquecemos porque não tivemos como deveríamos ter sido ensinados na catequese, nas nossas experiências. Às vezes porque, tendo vergonha, nós não fazemos aquilo que devemos fazer. O que é a confissão? Há dois modos de entendermos a confissão. Podemos falar em um sentido negativo, não no sentido de falar mal, mas no sentido meio que impositivo a nós, que por vezes gera um peso. Mas existe uma segunda via que há algum tempo eu tenho parado para refletir e vejo que talvez seja a via mais expressiva, real e melhor, que é o sentido da nossa necessidade. Não querendo já entrar um pouco na liturgia de hoje, mas de algum modo já tocando. O homem, ele tem necessidades, mas a principal necessidade que o homem tem é de se reconhecer como aquilo que é. O homem, por vezes, esquece do que é e do que foi feito para ser. O que somos? Em primeiro lugar, somos filhos de Deus, aqueles que foram escolhidos para estar com Ele, feitos para dar glória a Deus. Só que o homem esquece disso. E como vemos que esquece, certa vez um padre me contou a teologia do copo. Achei uma coisa bem curiosa, copo tem teologia também. Quando vemos um copo, a gente sabe para o que o copo serve, certo? Serve para colocar um líquido e levar e dar de beber àquele que tem sede ou que quer beber algo. Só que também tem gente que coloca água e coloca ali a planta. Tem gente que pega e coloca lixo no copo. Mas o copo não é um vaso. O copo é para dar de beber a outro ser humano. O copo não é lixo, não é uma lixeira. Mas por vezes é isso que acontece. O copo esquece aquilo que é e se coloca como aquilo que não foi feito para ser e não é. Nós também por vezes assim somos. Somos copos, mas que não damos de beber àquele que devemos, mas ao que não devemos. Há pessoas que são usadas como vaso de planta, eu estou usado como lixo. E esquece aquilo que são propriamente. Somos feitos para dar glória a Deus, para dar de beber a Deus, para nos entregar ao Senhor e também servir aos irmãos.
mas confundimos. E aí ficamos num rebaixamento diante de outras coisas. E a nossa necessidade disso se dá para reconhecermos diante daquilo que somos. E assim como um filho tem a necessidade de ser amado, nós também temos esta necessidade de ser amados. Todos são amados por Deus, mas nem todos se deixam amar por Deus. Uma das frases que mais me causou espanto, mas que sempre me leva a refletir, é uma frase que Santo Afonso Maria de Ligório usa em uma de suas obras. Um livro que talvez espante a muitos. Preparação para a morte. E tem pessoas que têm medo, falam mal, porque não entendem. A morte é um ato de passagem do tempo para a eternidade. De sair das coisas para estar com Deus. É essa a preparação que devemos buscar. E como devemos buscar esta preparação? Na correspondência com o Senhor. E esse livro, ele mostra este caminho de preparação. Mas tem uma frase nele, aonde Santo Afonso nos diz: muitas pessoas vão para o inferno em virtude da misericórdia. Parece ser espantoso ouvir um santo falar isso e desta forma. Mas ele explica depois. Não vou explicar propriamente com as frases dele, mas por que tantos vão para o inferno por causa da misericórdia? Porque não sabem abraçar a misericórdia que lhes é ofertada. Há pessoas que confundem misericórdia com tirania. Parece ser abismante, principalmente quando a gente pensa: padre, o que isso tem a ver com confissão? Muito. O que é a tirania? É quando nos é tirado a liberdade de escolher. E tem pessoas que acham que Deus é tirano. Como? Uma pessoa que vive a sua vida longe de Deus, escolhendo tudo que vai para longe de Deus, escolhe na eternidade estar longe do Senhor. Só que essas pessoas acham e agem dizendo: Deus é bondoso. De fato, Deus é bondoso, Deus é bom, Deus é a bondade. Deus me ama, e é um fato, Deus nos ama. Deus é misericordioso, é verdade, Deus é. Então Deus vai me levar para o céu. Espera aí. Mas Deus é justo. Mas Deus lhe quer no céu. Isso é verdade. Mas se você não quiser ir para o céu, Deus que te deu a liberdade para que você escolhesse, Ele aceita a tua escolha. Mas tem gente que acha que Deus é tirano, que vai chegar para nós e vai falar assim: ô filho, eu estou pouco me lixando porque você escolheu. Você escolheu estar longe de mim, mas não estou nem aí para você. Você vai para onde eu quero. Vai te colocar debaixo do braço e vai levar para o céu. Isso é tirania. Isso não é misericórdia. Padre, mas isso é pesado. O senhor não disse que ia ser uma via mais amorosa? Mas é necessário a gente entender isso. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor... O que é a misericórdia?
Miséria e coração. É a união dessas duas palavras. A misericórdia é o ato do amor que se curva e nos toca e nos alcança. É o amor de Deus que vem a nós. Mas por vezes nós não aceitamos o amor de Deus. Isso que é mais triste. Qual é a nossa necessidade? Sermos amados. Mas tem gente que não se deixa ser amado e rejeita o amor que vem. Como é que a gente constata isso? Liga a televisão por volta do meio-dia, você vai ver o jornal, qualquer canal. Para e fica 10 minutos ali olhando. Pronto, está aí a constatação de que o mundo não abraça o amor, ainda que ele seja ofertado. Nós também podemos estar neste sentido, não abraçando o amor que nos é ofertado por Deus. Quando aceitamos o amor nos é ofertado. Claro que todos os sacramentos manifestam o amor de Deus, mas dois de modo particular. O amor de Deus que se entrega a nós, nos fazendo unir mais sublimemente a Ele na comunhão, e o amor de Deus que nos alcança, nos toca, nos limpa e nos faz estar unido a Ele espiritualmente na confissão. Para a plena comunhão é necessário estar em comunhão espiritual, em estado de graça, porque senão a comunhão ela se torna um ato de rejeição plena. É esse o sentido quando como ouvimos São Paulo apresentar que quem comunga em pecado, comunga a sua própria condenação. Nós, diante de um ato de rejeição do Senhor, se comungamos em pecado, comungamos um ato de maior exclusão ainda de Deus, e um afastamento ainda maior. E como aceitar esta necessidade de amor? Quantas vezes você gosta de ser amado e ter esta expressão de amor do outro? Se formos fazer uma enquete, acho que a cada segundo, acho que venceria. A cada minuto teria muito poucos votos. Hora, muito menos. Dias, acho que não teria, se tivesse um ou outro. Semanas, acho que já estaria longe. E por que a gente não busca o amor de Deus com esta constância? Então eu tenho que me confessar a cada segundo, não vai ter tempo. Mas por que você não busca com maior proximidade? Quando os santos falam a nós, eu coloco até prazos, da comunhão frequente, de no máximo 15 dias, mas o objetivo a cada semana, é um ato de saber-nos amados. Mas aí vem as barreiras. Padre, eu tenho vergonha. Você tem a vergonha de ser amado? Você tem a vergonha do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa, do seu filho ir até você e te dar um abraço de acolhimento? Você tem vergonha diante do seu machucado, o seu pai está ali, te tocar, te pegar e colocar o devido remédio, te tratar com carinho? Por que a gente tem vergonha então de Deus? A confissão é isso. Não devemos ter vergonha diante da nossa necessidade de nos mostrar a Deus. A gente tem que fazer um caminho contrário. A vergonha se dá diante da falta de amor. Mas na confissão,
padre empresta os lábios e ouvidos para o Senhor. Porque o Senhor já sabe tudo o que a gente fez. Mas a gente acha que o Senhor, ou o padre, porque tem gente que acha que se fala só com o padre, o que é um erro. É o padre que atende a confissão, sim. Mas quem age é Deus, por meio dele. É Deus quem perdoa. É Deus quem age. Mas é necessário que nós queiramos ser amados. É este ato de se abrir a ser amado por Deus. E cabe a nós nos deixar ser amados pelo Senhor. Por isso, existem modos, existe abertura. Quanto maior a abertura, maior amor. São Paulo apresenta: aonde abundou o pecado, aonde abundou a falta de amor, superabundou a graça, superabundou o amor de Deus, que nos toca, nos alcança, nos cura. Por isso a necessidade de falar tudo. O que te incomoda, às vezes não é tudo. E é muito triste quando ouve-se a confissão e diz: o que mais me incomoda, mas às vezes o que mais te incomoda não é aquilo que está mais profundo, e é aquilo que é pior. Em geral, quem diz mais me incomoda é porque não fez um bom exame de consciência, porque não se soube ver, e às vezes não se quer tocar. Como confessar-se? O primeiro passo é pedir a Deus. Já começar nessa experiência de amor. É bom fazer o exame de consciência a cada dia, mas parar e rezar. Pedir ao Espírito Santo para que ele te ilumine. E depois se abrir. Pega um bom exame de consciência, e tem vários. Para os adultos, eu indico geralmente um. Tem um num site chamado santidade.net. Ele é extremamente detalhado. Para adolescentes e crianças, pode causar certos espantos, então é bom que seja um mais voltado para a idade deles. E a partir dali, olhar quais foram as minhas faltas de amor contra Deus, na qual eu feri o amor dele para comigo e não dei o devido amor a ele. Eu amei a Deus sobre todas as coisas. Amei, eu amo a Deus. Isso é muito etéreo. Se você cometeu um pecado, então você não amou a Deus de todo o coração. A primeira falta, se cometemos qualquer pecado mortal, é essa: eu não amei a Deus de todo o coração, por já ter pecado. E além disso, será que buscamos conhecê-lo? Será que eu parei para ter um pouco de mais intimidade com o Senhor? A minha vida de oração, estudando e conhecendo mais a Ele. Será que eu falo com Ele com a devida reverência? Ou será que o modo como eu falo, com os meus juramentos, eu rebaixo o Senhor e tomo o seu nome em vão? Eu aprimerei Ele a estar com Ele, porque se amamos alguém, queremos estar com a pessoa. Certa vez, uma senhora já casada disse: padre, eu estou com tanta saudade do meu esposo, a trabalho teve que viajar,
está um mês fora, com a graça de Deus ele chega amanhã. Ela estava com saudade, com ânsia de estar com ele, porque ama. E nós temos essa mesma ânsia de estar com o Senhor? Porque se temos, a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, diante daquilo que é mais necessário ao domingo. Mas além disso, ainda que não seja preceito, se eu posso, por que não busco estar com Ele na minha vida de oração, ou as missas semanais? Mas prioritariamente, aquilo que é necessário minimamente a mim, no domingo. Depois, como eu manifestei o meu amor ao Senhor, olhando Ele no próximo, diante da autoridade que Ele dá aos outros. A autoridade maior e constituída de modo geral a nós, os pais, e da autoridade exercida dos pais para com os filhos, do cuidar, do corrigir, mas dos filhos para com os pais, do se deixar corrigir, do obedecer, do modo como falar. Mas além disso, há outras autoridades. Alguém que trabalha, o patrão, é um sinal de autoridade. Diante do Estado, aqueles que têm a autoridade constituída, têm autoridade. E exercem leis e regras. Se eu infringo uma lei, eu vou contra esta autoridade que Deus permitiu e quis, pelo seu desígnio. Ah, padre, mas eu não concordo com ele. Não tem problema, mas você tem o dever de obedecer. Você pode não concordar com seu pai, mas obedecer. Eu fiz isso? Ou eu infringi? Eu tive raiva contra o meu irmão? Eu matei ele de algum modo? No meu pensamento, com as minhas palavras, com os meus atos. Com meios corporais, brigas, etc. Matei ele dentro do meu coração, nutrindo, que às vezes a pessoa nem sabe. É uma ferida em mim, mas que me pesa. No modo como trato com os demais. Às vezes subjugamos o outro. Os pecados contra a castidade, seja no olhar, no cobiçar, sexto e nono mandamento, colocam isso. É o tratar o outro como objeto. E o outro é tudo aquele para quem eu uso para um proveito superficial. E até a mim mesmo. Os pecados solitários entram neste sentido. Eu fiz isso. Isso pode ser também, marido e mulher, tratar-se como objeto. É necessário ter uma postura diferente. Eu quis aquilo que é do outro e maquinei coisas. Mentiras, calúnias, juramentos falsos. Eu tenho que parar e refletir. O que eu fiz? E sabendo o que eu fiz, para não esquecer, coloca no papel. Faz um grupo só com você no WhatsApp, até porque os outros não precisam saber, né? Anota. E na confissão é um ato ritual. Não adianta, padre, eu fiz isso. Espera, que você não está confessando. Qual o melhor lugar para a confissão? O confessionário. Por quê? Porque o primeiro ato no confessionário é nos humilhar. A gente se ajoelha.
O ajoelhar já mostra um ato de submissão e eu preciso ser perdoado. O segundo é um ato próprio para nós. Eu acho bem difícil que alguém goste de ficar ajoelhado 2, 3 horas seguidas. Então já evita que a gente fale muito. E ali começar. Perdão, porque pequei. E ali o padre vai começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor esteja em teu coração e em teus lábios, para que arrependido confesse os teus pecados. Depois geralmente virá uma passagem bíblica. E aí, os teus pecados. E qual a primeira coisa que devemos fazer? Falar quanto tempo não nos confessamos. Para saber há quanto tempo eu estou longe do amor. Há quanto tempo eu fujo de me deixar tocar por Deus. De fazer essa experiência de ser amado por Ele. E depois, os meus pecados. Mas falando de modo direto, aquele que atende à confissão não interessa saber do outro, porque isso é dar desculpa. Ah, padre, meu marido fez isso, então a culpa é sua, porque você escolheu fazer aquilo, não foi o seu marido, eu não quero saber dele. O pecado dele, deixa que ele venha e se confessa. O seu, você fala agora: padre, eu fiz isso, ponto. E não adianta também dizer só nome. Se eu perguntar quem se chama Maria, tem umas 5 aqui que vão levantar a mão pelo menos. Qual Maria? É nome, sobrenome e endereço. Ou telefone, tanto faz, né? Hoje em dia todo mundo se comunica pelo WhatsApp, então... Ah, padre, eu pequei contra o primeiro mandamento. Tá, até aí você não me disse nada. Padre, eu pequei pelo primeiro mandamento porque eu pequei mortalmente. Tá, tive um ato de desamor para com o Senhor. Mas além disso, eu não busquei conhecer o Senhor como eu deveria. Eu não me empenhei nas minhas orações. Eu peguei contra o terceiro mandamento, porque eu faltei uma missa, porque eu não prestei atenção na missa que eu estava, porque eu não me empenhei na minha oração. Ah, tá, então tem nome e sobrenome. Quantas vezes? Porque uma coisa é faltar uma missa, outra coisa é faltar 10. Mostra que está mais enraizada a falta de amor. Porque isso, para que diante do conselho que Deus agindo por meio do Padre, do estado de graça, vai te dar, te toque naquela ferida, naquela falta de amor, e te faça sentir ser amado. Uma das coisas mais tristes que tem na confissão é quando a pessoa chega, em geral nos mutirões, e é assim. E é triste. É triste. Ah, padre, eu vim aqui me confessar porque tem, né? Tenho que me confessar, né? Mas eu não tenho pecado, não. Há quanto tempo você não se confessa? Ah, desde o ano passado no último mutirão. Você está 1 ano sem experimentar o amor de Deus. Você não reconhece as tuas faltas contra o Senhor. E ainda tem um alto de soberba de achar que você não peca. E ainda está dizendo que a palavra de Deus é mentirosa. Aonde você está amando? E aonde você está se sabendo amado por Deus? É triste. É muito triste alguém que pensa assim. Porque alguém assim está na igreja só esquentando o banco. Alguém que pensa assim está na igreja, mas não querendo ressuscitar os bordões de hoje em dia, mas nem sabor católico tem. Tem um rótulo muito mal e falsificado. Porque o essencial, como o próprio Jesus fala,
O diferencial de sabermos que seguimos o Senhor é quando amamos. São João, nas suas cartas, insiste, persiste: amai-vos. Mas como eu posso amar se eu não me sei amado por Deus? A confissão é isso. É se deixar tocar e ser amado por Deus. É se deixar tocar e mudar. Mas para isso eu tenho que me reconhecer como aquilo que eu sou. Diante da minha miséria, falar. Sem toques. Padre, eu caí. Eu caí não amando a Deus como eu deveria. Eu caí porque eu fugi de Deus, pela minha covardia, pela minha apatia, e faz tanto tempo que eu não me confesso. Eu caí porque eu fugi do Senhor. Não fui à missa, não rezei, porque eu tive meramente um medo superficial e apático. Eu pequei porque eu falei mal do meu irmão. Eu pequei porque eu fiz fofoca, caluniei, e sei o quanto isso é grave, porque eu ofendi a Deus e a outro. É falar. Eu roubei do meu irmão aquilo que não é um bem material, mas é aquilo que eu sei que eu não posso devolver por completo, que é a honra dele. Falar. Tem coisas que a gente tem a necessidade de reparar. Um roubo, uma calúnia. Mas saber que isso é demonstração, não só da justiça, mas de amor a Deus e para com o outro. A confissão é isso. É o ato de se deixar tocar pelo Senhor e de se saber amado e aprender com Ele a amar. Que possamos, em meio a este tempo que temos, a Quaresma, aprender com o Senhor a amar. A amar não somente como nós nos amamos, porque às vezes nem nos amar nós sabemos, mas que aprendamos a amar a nós e ao próximo, como Deus nos ama. Porque é só assim, é só nessa medida alta é que saberemos verdadeiramente aquilo que Deus quer de nós. Só assim seremos aqueles que Deus quer que sejamos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.